Então, retornando aí a nossa avaliação, temos aqui nesse segundo bloco a pergunta número 10. Eu tenho mais interiores que aparência, leia 23. Comente a referida passagem, ligando-a ao que é discutido no texto. Então, o que Rosa está chamando a atenção é para o fato de que ela possui uma grande alma, né? Um bom caráter, boas qualidades, né? Lá num local onde ninguém é negro, ninguém é branco, ninguém é guarda, ninguém é prostituta, ninguém é rico, ninguém é pobre, né? Somos espíritos, somos uma essência. Então o guarda que não a conhece, está fixo, né? Apenas na exterioridade, né? É uma mulher, é uma prostituta, é uma negra, é uma pobre, né? Ah, então deve assim, no contexto em que a obra se desenvolve, ser alvo não só da desconfiança, mas da truculência por parte do guarda, que está ali para manter a ordem. Então nós já vimos vários notícias, né? Várias reportagens que a pessoa é barrada, por exemplo, né? A pessoa é alvo de busca e apreensão, desculpem aí a extensão, né? De investigação, de averiguação, né? A palavra está me faltando aqui. Porque simplesmente é negra. Quero inclusive aproveitar o espaço para relatar uma fala de um ex-aluno que me chocou profundamente. Estávamos conversando, era uma aula de africanas. E ele disse: professor, nós vínhamos da praia de Iracema, éramos 6, eu era o único negro. A gente vinha de uma festa. Os guardas nos pararam, né, para ver se estávamos usando arma ou nada. Eu não disse nada, eu não falei nada. Eu era o único negro. Ele me deu uma bufetada que eu caí no chão, né, quase sem sentidos. Era um rapaz frágil, assim, de compleição frágil, né? Não era forte, nada disso. E aí uma moça do outro lado, nós estávamos em círculo, assim, do outro lado, ela disse: professor, aconteceu comigo um caso interessante também. O senhor está me vendo assim mais clara? Meu pai é negro, minha mãe é loira, tal. Então eu puxei mais a minha mãe, meu irmão não, puxou mais a meu pai. E um dia nós vimos, caminhando, quando os guardas nos pararam, um deles segurou meu irmão e outro me trouxe aqui para frente e veio e me perguntou: o que é que ele está fazendo com você? Eu disse: nada, menino, ele é meu irmão. Não, não pode falar, não se preocupe com isso. Ele não vai lhe fazer nenhum mal. Nós vamos levar você até sua casa. Moço, eu prometo para você, ele é meu irmão. Se eu quiser, só pode atestar nossas identidades aqui. Então vocês sabem do que eu estou falando, não é? É claro, ninguém é ingênuo. Então há logo uma desconfiança pelo fato da cor da pele do outro ser negro, não é? Ser negra a cor da pele. Então o que ela está chamando a atenção é para isso, né? Para que olhe para além da casca, né? Então se o novo guarda esquecer disso, ela haverá de descobrir uma pessoa interessante diante dele, né? Então, se quisermos estender a discussão, poderíamos refletir sobre a seguinte questão: para além do corpo masculino, da aparência biológica, havia uma mulher verdadeira, né? Rosa Luaneira seria o que a psicologia chama, não é, de uma mulher presa no corpo masculino, tal, né? Eu tenho muito medo de mexer nesse terreno que eu não conheço, né? Eu não sou psicólogo, né? Então, de repente, essa nomenclatura toda modifica e tal, há polêmicas em torno disso. Então, tudo aí vocês relevem, né? Se eu estou passando o pé pelas mãos. Mas é mais ou menos isso, né? Então, se ele olhar para além do elemento biológico, do corpo biológico, vai encontrar a alma de uma mulher ali que habita aquele corpo, tá? Então, eu tenho mais interiores que aparência, né? Muito mais complexa, profunda, bela, né, do que a aparência. Sempre destacando a aparência em relação ao que a sociedade pensa dela. Aqui não há que ela não está desmerecendo a cor. É exatamente a pergunta seguinte. A pergunta número 11. Na passagem, embora preta eu sou clara, você identifica preconceito, um alto preconceito por parte da Rosa Luaneira? Então,
é uma questão um tanto subjetiva, né? Eu respondi, meu ponto de vista, não. É antes uma tentativa de se aproximar, ainda que retoricamente, de um lugar menos propenso à violência policial. Do mesmo jeito que ela queria ir lá para, fisicamente falando, ela queria ir para a rua principal, onde ela ganharia mais, né? Onde ela ficaria com os estrangeiros, onde a polícia não bateria nela, quer dizer, onde havia uma certa permissão, né, para fazer o que ela sabia fazer, o que ela costumava fazer, né, que era se prostituir. Então, do mesmo jeito que há esse desejo de deslocar-se fisicamente, há um outro desejo de deslocar-se retoricamente do lugar da opressão, né? Então, naquele contexto em que ela vive, né, naquele contexto extremamente segregacionista em que a personagem vivia, esforçar-se para ser menos preto é, no meu ponto de vista, uma tentativa desesperada de tentar se livrar da truculência policial. Imaginem, Rosa Luaneira conheceu isso pelo fato de ser negra desde a mais tenra infância. Não esqueçamos que antes da independência existia um apartheid não declarado, mas que na prática existia, né? Então o negro não podia olhar para os olhos de um branco, deveria passar para o outro lado da rua se um branco viesse em direção dele, né? Os negros não tinham acesso à escola, uma série de coisas. O Salazar, inclusive, vai baixar um decreto lá. Há uma série de condições para a pessoa passar a ser visto realmente como um cidadão português, né? Mas nós vamos falar em tempo oportuno, né? Então, a pessoa tinha que ter a religião católica, tinha que ser casado no papel, tinha que saber ler, né? Havia uma série de critérios aqui para que ele passasse a ser respeitado como um cidadão. E mesmo assim, como a gente pode ver, por exemplo, num livro de contos do Bernardo Roana chamado Nós Matamos o Cão Tinhoso, né? Que mesmo assim, esse negro que era chamado de assimilado, ele não era tratado como um branco, né? Era tratado mais do que um nativo, né? Do que uma pessoa que não tinha, que não se encaixava num decreto. Mas mesmo assim era visto com maus olhos, ok? Bom, então eu não vejo, embora preta eu sou clara, é uma tentativa de tentar escapar, né? Inclusive, na África, você tem termos diferentes. A gente vai ver uma espécie de um conto estendido, isso aí é uma ameaça. Nós vamos ver um conto chamado Nyamuturi, em que existia lá o negro chamado Makala e o negro chamado Fula. O Makala, traduzindo para o quibundo, é carvão. É o negro bem escuro mesmo, né? Chamado de negro retinto, quer dizer, pintado duas vezes, né? O Macunaíma era um negro retinto, bem escuro. E existe o negro mais claro, chamado Fula. Então eles tinham tratamentos diferentes ali, né? Inclusive entre eles. Então ela se esmera em dizer, eu sou Fula, não sou Makala, a personagem. É mais ou menos esse movimento aqui. Então eu vejo como uma estratégia desesperada da personagem de ser menos desrespeitada. Ao longo do conto, lemos apenas a fala de Rosa Luaneira. O que é dito pelo guarda é imaginado por nós a partir das reações de Rosa. De que forma essa estratégia narrativa é importante para o que se propõe o texto? Então eu respondi assim, eu vejo isso como uma estratégia de Mia Couto de literalmente dar voz aos excluídos. Em geral, os negros tinham um papel subalterno, né, na narrativa de ficção. Peguem as telenovelas, até não muito tempo, os negros tinham apenas papel de empregada, né, nos romances também, né. Então, muitas vezes, inclusive, quando o protagonista era um negro, o branco se pintava de negro. Ocorreu isso, por exemplo, quando A Cabana do Pai Tomás, romance de uma norte-americana, né?
Harriet Beecher Stowe, ela foi levada pela Globo para virar uma telenovela. Então, o grande ator da época, já falecido, né? Ele pintou o rosto de negro para representar o papel do pai Tomás. Mas voltando para cá. Então, no caso do Mia Couto, ele dá voz apenas a personagem excluída. É muito importante do ponto de vista, né, do posicionamento político. Então, sobre Rosa Luaneira está o holofote da narrativa, né, o foco da narrativa e também do afeto por parte do autor. No conjunto do texto, essa oposição é importante para fazer um certo equilíbrio, contrabalançar a simetria que marca a relação das duas personagens, né? Como vimos aí, a relação das personagens, o guarda, detentor do poder, e Rosa, que é destituída de poder, ok? 13ª pergunta. Em sua opinião, Rosa Luaneira usava apetrechos falsos, cabeleira, unhas, seios, etc., para enganar a sociedade ou para a sociedade não se enganar em relação a ela? Vamos lá. De novo, nós temos aí a questão da subjetividade. Antes de responder, quero reforçar a vocês que não há qualquer homofobia nas palavras que virão a seguir. Também não quero afirmar minha posição como a única possível, né? Respeito os que pensarem diferente. E o que eu vou ver na avaliação é a riqueza do argumento que você usou para justificar sua resposta. Então, para mim, Rosa Luaneira não tinha intenção de enganar ninguém. Ou seja, ela não queria fazer com que algum cliente em potencial a escolhesse imaginando que estava saindo com uma mulher. Até porque isso, rapidamente o cliente descobriria e talvez ela pagasse muito caro, né? Por ter enganado o outro. Creio que Rosa Luaneira realmente se sentia mulher, né? E como tal, todos os apetrechos que usava era para reafirmar-se como mulher, né? Então, é mais ou menos por aí. Já a sociedade que não via a mulher que habitava naquele corpo masculino, precisava da visão daqueles apetrechos para pensar diferente. Então, para a sociedade, para não ficar em cima do muro, para ir em cima do que propõe a pergunta, ela usava os apretextos para que a sociedade não se enganasse em relação a ela. Olha, lá vai passando uma mulher, porque de fato ela se sentia mulher. Penúltima pergunta. De que forma a Rosa Luaneira pode ser vista como uma representação da África em sua relação histórica com o Ocidente? Então, como eu afirmei para vocês no início aqui dessa videoaula, a obra do Mia Couto tem esse verniz alegórico, né? A possibilidade de a gente acompanhar o drama dos personagens como uma encenação do drama da própria Moçambique, ou estendendo mais ainda, da própria África, dentro do contexto ocidental, né? Então a África tornou-se independente, e agora? Ela vai se ocidentalizar? O que ela vai aproveitar do Ocidente? O que ela vai insistir com aquilo que tradicionalmente a identifica, né? Então, como afirmou o professor norte-americano Victor Christopher Perkins no livro África, um continente à procura do seu destino, esse livro nós tínhamos na biblioteca. A última vez que eu fui procurá-lo, não o encontrei mais. Era um livro bem velho, já bem velho. Então a biblioteca vai renovando os seus estoques e precisa se desfazer desses livros velhos. Então talvez vocês nem encontrem mais, mas acreditem em mim. Nesse livro, Victor Christopher Perkins, professor norte-americano, acho que já faleceu, ele nasceu em 1925, então acho que já deve ter falecido. A África é há muito uma invenção do Ocidente. O que ele quer dizer com isso é o seguinte, que principalmente as principais potências europeias, que foram elas que colonizaram a África, né? Eles criaram uma série de estereótipos através do qual a África era descrita, né? A África era descrita. E o problema maior disso é que todos esses estereótipos acabaram sendo absorvidos pela própria África. Por muito tempo a África usou os termos
do Ocidente para se autodescrever. Eu estou lembrando, por exemplo, da abertura da Copa do Mundo na África do Sul. Eu imaginava que seria uma excelente oportunidade para a África mostrar um outro rosto, né? Não aquele rosto, né, de homens negros pintados para a guerra, vestindo roupas de palha, tocando tambores para os seus dedos, dançando de modo estranho. E aí começa as festividades da abertura da Copa. Entram negros pintados de branco, vestindo roupas de palha, batendo tambores e dançando de maneira diferente. Então a África, não é, tem essa retórica. Há um livro também do Mia Couto, um outro livro, chamado Outro Pé da Sereia. Um personagem afrodescendente, né? Ele nasceu nos Estados Unidos e resolve voltar para a África para lá ver as raízes, né, da sua ancestralidade. E quando ele chega lá, as pessoas, primeiro ele toma logo um impacto, tudo urbanizado, McDonald's e tudo mais, né, todos esses elementos da modernidade. E ele primeiro se frustra. Quando o pessoal percebe que ele está frustrado, começa a inventar uma dança. Inventaram mesmo, não existia aquela dança. E ele, embevecido, olhando para aquilo como se fossem as raízes dos seus ancestrais, né? Então a África, durante muito tempo, teve que usar apetrechos para poder caber dentro desse discurso, dessa retórica ocidental, né? E o que é que nós temos em relação a Rosa Luandeira? Não é exatamente isso? Rosa Luandeira usa todos aqueles apetrechos para que a sociedade ali a aceite como mulher, né? Nesse sentido, o guarda seria a representação do Ocidente, né? Do Ocidente, e Rosa Luandeira dessa África, que procura caber nesse discurso, né? Então a democracia, o conceito de democracia ocidental, às vezes foi imposto goela abaixo na África, né? E nós vimos hoje, ontem nos Estados Unidos, né, o que ocorreu lá, a invasão do Capitólio, né? Vimos toda aquela confusão lá envolvendo a questão do voto, né? Da eleição. Então, de que sociedade nós estamos falando, né? Uma sociedade desigual. Então, muitas vezes o Ocidente se orgulha de algo sem examinar direito o produto, né, que traz esse orgulho para ele. Uma sociedade em que nós temos um percentual mínimo detendo 90% da riqueza do mundo. Pois bem, mas voltando para cá. Então, nesse sentido, tal como Rosa Luandeira, a África por muito tempo teve que usar apetrechos para ser conhecida pelo Ocidente, né? Então hoje a África ainda procura definir seu lugar, né? O seu lugar no mundo. A independência desse país é recente demais. Estamos falando aí do final da Segunda Guerra Mundial até, né, a década de 70 ali. Então nós temos países muito novos. Eu sou mais velho que muitos países, muitos países falam em relação à independência. As 5 ex-colônias de Portugal na África tiveram a sua independência de 73 a 75. Eu nasci em 66. Sou mais velho que os países, né? Então hoje a África ainda procura definir seu lugar. E ele procura se equilibrar entre polos antagônicos. Por exemplo, tradição de um lado e a modernidade do outro, né? Tradição e modernidade, entre a fé e a ciência. Obrigatoriamente eu terei que abandonar a fé, né, a crença nos orixás para ser tecnológico, né? Democracia e tribalismo, oralidade e escritura. São vários polos aí, né? Polos que a África procura se equilibrar ali. Então, nesse sentido, o guado pode ser visto como ensinação do Ocidente, enquanto o rosa é a África tentando escapar da retórica ou até mesmo do braço armado do Ocidente. Sim, a África também muitas vezes teve que se pagar, né, com sangue, né, por querer uma forma própria de se posicionar. Como você explica o nome e
Sobrenome da personagem eu esqueci aqui, não foi? Na pergunta de vocês eu esqueci. Como você explica o nome e sobrenome da personagem em relação ao contexto do conto? Essa é a última pergunta. Luaneira, que traz a palavra lua embutida, pode ser uma alusão às fases, né? Assim como a lua tem fases, a personagem também tem fases, ou melhor dizendo, personas, né? Ela é um ser de muitas faces, né? Seja como mulher, seja como homem, seja como negra, seja como clara. Então ela tem essas várias fases aí. Rosa é também algo que possui muitas camadas, né? Então, do mesmo jeito, né, a rosa é feita por várias camadas que se sobrepõem. Assim, a personagem complexa, que tem mais interiores do que aparências, né? E a palavra confissão, que eu não pedi a vocês na pergunta, mas eu acrescento. A confissão de Rosa Luaneira. A palavra confissão traz à memória a questão religiosa, né? Notem que só Rosa fala no conto, né? Como se estivesse confessando seus pecados ao guarda. Entre esses pecados, já no final do texto, está o remorso que traz em relação à morte da mãe, como se vê no seguinte trecho. Coitada, morreu cega, de coração amarrotado. Eu ajudei a enterrá-la. Notem aqui, ambíguo. Ajudei a enterrá-la no sentido, paguei o enterro, né? Coloquei uma pá de areia sobre a cova, mas também está no sentido de eu ajudei, eu contribuí para que ela morresse. O que não tem enterro é esta minha culpa. O Senhor não precisa dar voz de prisão, é que eu já sou prisioneira desse sofrimento. Então, é uma confissão que ela vai descrevendo, né? Ela vai relatando ao guarda. Ok? Então, bem, amigos, essas foram as minhas respostas, né? As quais irei anexar no SIGA de vocês, tá? Junto com elas, eu também pretendo anexar um artigo que escrevi há muito tempo. Eu vou procurar, se eu encontrar. Eu escrevi há muito tempo mesmo. Estamos falando aí de 10 anos, né? Há 10 anos eu escrevi esse artigo sobre o conto do Mia Couto, né? Eu já o conheço há bastante, antes mesmo de entrar na UFC já o conhecia. Uma amiga me deu esse recorte. O conto foi publicado num jornal, nunca saiu em livro. Foi publicado num jornal de Lisboa, né? Um suplemento literário. Então eu já conheci o texto há bastante tempo. Então se eu conseguir encontrar esse artigo, eu também pretendo enviar para vocês, tá? Então eu me despeço de todos, esperando que tudo corra bem ao longo deste ano que se inicia. Principalmente muita saúde para todos, né? Então na próxima semana nós vamos retomar discussões sobre a literatura angolana. Fizemos esse parênteses trazendo um autor moçambicano. E desejo a todos bons estudos e até o nosso próximo encontro.